Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Depois de um longo período em que a gente teve trabalhando em outros projetos, eu trago de volta aqui para vocês ninguém menos do que o Paulo Gala, sim, ele mesmo, né, que está desde o início com a gente aqui no canal, fazendo essas discussões sensacionais que já ajudaram muita gente a entender melhor a realidade da economia, a realidade do Brasil, do ponto de vista daquele que você não vai ver no noticiário, na imprensa econômica tradicional. Hoje, a gente vai discutir um efeito que está sendo pouco debatido aí na realidade econômica brasileira, que é o chamado efeito esterese. É uma palavra complicada, talvez você nunca tenha escutado, e o Paulo vai explicar, e que tem a ver com a persistência dos níveis de desemprego na economia brasileira, que é exatamente o que se verifica nessa nossa triste realidade de 2020. Paulo, bem-vindo. Explica para a gente aí, que diabo, que raio é esse aí de esterese, efeito esterese na economia? Obrigado. Oi, Fausto, tudo bem? Prazer falar com você, com seus ouvintes, internautas, né? Fazia tempo que a gente não conversava, a gente precisa realmente retomar a conversa, que a gente estava fazendo muitas coisas. Aliás, a gente tem essa doença, né, de ficar fazendo coisas infinitas, né? Mas, enfim, vamos lá, esse é um tema bem legal de discutir, importante para o Brasil. E tem essa palavra horrível, esterese, que na verdade significa uma coisa relativamente simples. Eu costumo dizer que processos que têm esterese são parecidos com um pêndulo que vai e não volta, né? Então imagina um pêndulo que normalmente ele vai e volta. Se há esterese, ele vai para lá e não volta, ou volta de outra maneira, e acontece alguma coisa com esse pêndulo. Uma metáfora interessante que nos ajuda a entender isso é pensar num jogador de futebol que se machuca ou que tem alguma lesão e tem que ficar 6 meses ou 1 ano fora dos campos. Quando ele volta a jogar, ele volta atrapalhado, ele não tem aquele mesmo ritmo, ele perdeu o timing, perdeu a cancha de jogo, né? E um pouco disso acontece com a economia também, não só no mercado de trabalho, né, que você destacou, que é o que a gente chama de esterese no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho isso tem a ver com a perda de capacidades dos trabalhadores, né? Então o trabalhador ele fica em casa e aí ele vai ao longo do tempo perdendo a habilidade do que ele fazia, especialmente no setor industrial, porque o setor industrial ele se move muito rapidamente. Então, o que se faz na indústria hoje é completamente distinto do que se fazia 1 ano atrás, especialmente do ponto de vista do trabalho, das máquinas, dos equipamentos, das técnicas produtivas que se usam, né? E também será o que será feito daqui a 1 ano também será muito diferente do que o que se faz hoje. Então, na medida em que a gente tem um desemprego muito elevado, que as pessoas estão fora do trabalho, elas estão perdendo essas capacidades e estão meio que perdendo o bonde de operar aquelas máquinas, de fazer aqueles trabalhos. E não só as pessoas, mas a economia como um todo, especialmente o setor industrial. O setor de serviços muda pouco, né? Você vai num restaurante hoje, ele é igual a 10 anos atrás. Daqui 10 anos ele vai ser a mesma coisa, o cortar cabelo, aquilo que a gente sempre fala, o lado 25 de março da economia não muda muito, né? Que são as lojas, os lojistas, os atendentes, o atendente de hotel, esse tipo de coisa. Agora, no setor industrial, que você conhece melhor do que ninguém, a mudança de técnicas de produção, de forma de produção e de maquinaria é uma mudança muito rápida, né? E as empresas que saem do jogo, ou que por algum motivo ficam afastadas, depois têm muita dificuldade de voltar e recuperar aquela forma anterior que ela tinha. Eu acho que isso se aplica muito também para a indústria brasileira. Na medida em que o nosso tecido industrial vem sofrendo, os empresários têm ficado fora do jogo, não é tão simples quanto religar uma chave industrial. Então, a ideia da esterese em economia, tanto no mercado de trabalho quanto no setor industrial como um todo, é que processos como o que a gente tem visto no Brasil acabam causando movimentos irreversíveis, né? Deixa sequelas ou lesões que são meio que irreversíveis. Então é bem contra aquela ideia de equilíbrio de mercado simplista, né, que o economista adora, né, que vai e volta, que sempre é possível retomar o ponto de equilíbrio de onde você se perdeu, né? E isso tem consequências dramáticas, né? Eu diria que a gente está numa grande esterese já de 10, 20 anos, né? E eu tenho certeza que você deve observar isso na prática, no dia a dia. Eu imagino que você tem uma coleção de casos que você deve ter, enfim, já visto, né? Sem dúvida. Foi interessante você trazer a relação entre desindustrialização e esterese do mercado de trabalho, porque, afinal de contas, temos no Brasil, né, um grande contingente de ex-empregados dos setores mais sofisticados que agora estão aí no Uber, no pequeno negócio individual de comida,
lanchinhos e entregas e não sei o quê. E, obviamente, essas pessoas vão ter grandíssimas dificuldades de retornar ao mercado de trabalho formal, ou mesmo se qualificar para o novo mercado de trabalho formal, caso ele venha a acontecer. E aí eu queria te perguntar, o índice de desemprego no Brasil está bem alto, né, para uma economia que precisa de trabalho, né? Você relaciona isso só com a desindustrialização ou não tem aí também um problema da falta de resposta fiscal da parte do governo, essa necessidade de consolidação, né? Em que medida a consolidação fiscal, talvez exagerada, dos últimos 2 governos, do governo anterior e desse, contribui também para a manutenção de uma persistência de desemprego muito forte? Não, sem dúvida, houve uma implosão econômica no Brasil desde 2015, e antes do Covid a gente estava com o PIB ainda 7%, entre 7% e 8% menor. O nível de produção da economia brasileira no início de 2020 era entre 7% e 8% menor do que o nível de produção em 2014. Se você voltar lá para 2014 e imaginar que houve um crescimento da força de trabalho considerável, que foi de pelo menos 1,5% ao ano, já dá para fazer uma conta do gap, né, do déficit de emprego que a gente tinha, que foi causado nesses 5 anos, de 2015 até 2020. Agora, depois do Covid, houve uma destruição massiva de empregos também, obviamente porque a economia ficou meio que em lockdown, agora ela está se recuperando, mas eu diria, Fausto, que hoje a gente ainda está operando a 10% abaixo do mesmo nível lá de 2014. A indústria, para você ter ideia, chegou a operar mês passado no mesmo nível de 2007. A gente está devendo mais de 20% de produção industrial, né? Ou seja, a economia brasileira nunca mais conseguiu se recuperar da implosão pela qual ela passou em 2015 e 2016, e o reflexo disso no mercado de trabalho é violento. Então a gente tem um desemprego estrutural no Brasil por conta de esterese e, vamos dizer assim, da perda do bonde tecnológico, e a gente tem um desemprego gigantesco também que é conjuntural, que tem a ver com uma dupla implosão econômica de 2015 e 2016 e a do Covid. E isso nos recoloca a discussão do que fazer, né, do que o governo poderia fazer, se é que ele tem alguma coisa para fazer, né? O problema é que o nosso governo é um açougueiro que tem nojo de carne, então ele acha que ele não deveria fazer nada, né? Mas eu até, a favor do governo, a gente já falou isso em outros vídeos, e longe disso caracterizar esse governo como desenvolvimentista, mas até a favor dele eu diria que pelo menos ele trouxe a Selic para a mínima histórica, até como resposta à implosão da atividade e ao derretimento da inflação. Isso acabou provocando uma desvalorização cambial que também ajuda a indústria, e eu diria que essa desvalorização cambial está muito ligada também ao nível de aversão gigantesco que existe no mundo em relação a emergentes. Mas esses 2 movimentos têm se revelado insuficientes para reativar a economia brasileira. Então o que a gente precisaria no momento é um impulso fiscal. Impulso fiscal também conhecido como uma regra fiscal mais racional, que não é essa do teto, que é uma espécie de camisa de força para a pessoa louca, né? Ela é irracional, literalmente irracional. Então, a meu ver, faltaria essa alavanca do investimento público, especialmente. Esse ano a gente vai ter 25 bilhões de reais de investimento público, que é uma verdadeira piada, né? E até tem um ponto que as pessoas levantam equivocadamente, Fausto, no Brasil. Veja que quando o investimento público foi máximo nos últimos 20 anos, o investimento privado também foi máximo. Se você olhar a série histórica de investimento, de 2000 até 2020, você vai ver que a máxima do investimento privado no Brasil foi em 2012, no mesmo momento em que o investimento público esteve em máxima. Porque o que a gente observa na maioria das vezes é o que os economistas chamam de efeito crowding-in, que o investimento público ele atrai o privado, né? Como você está... Eu imagino que você ouve essas coisas e deve achar tudo isso um absurdo, porque é totalmente óbvio do ponto de vista prático e da realidade, mas na cabeça dos economistas o mundo é invertido, né? Então, a gente está atingindo a mínima histórica de investimento privado e investimento público, o que obviamente, dramático, tanto do lado da oferta, porque cai ponte em São Paulo, essas coisas ridículas que a gente vê, quanto do lado da demanda, porque justamente o investimento público poderia suprir essa falta de demanda que se apresenta numa economia num estado de depressão. Então, eu diria que o lado do desemprego conjuntural se deve muito a uma ausência de uma política fiscal mais inteligente do governo no momento, né? Para complementar, eu gostaria de te referenciar aqui uma recordação que você me trouxe. Certa vez eu estava numa palestra em que uma pessoa do BNDES apresentou alguns dados que mostravam exatamente a correspondência quase que exata
entre níveis de crescimento na série histórica do país, da economia do Brasil como um todo, e os níveis de investimento públicos feitos pelo BNDES, nas suas políticas industriais, nos seus financiamentos de projeto, etc. Quer dizer, confirma o que você falou, no sentido de que o investimento público acaba atraindo o privado, porque muitas vezes o investimento público produz investimento privado. São investimentos coordenados, né, que através das externalidades que eles geram, vêm a produzir, né, benesses econômicas, no sentido de novas cadeias, né, novos sistemas, e que desenvolvem certas regiões do país, né. Podemos ter todo tipo de problema na nossa história de desenvolvimento, porém, uma coisa sempre ficou clara, né? Quanto mais investimento público, sempre houve maior investimento privado, como você colocou. Paulo, obrigado. Mais um vídeo aí. A gente completou o assunto esterese. Se quiser complementar alguma coisa, se não, despeça-se aí do nosso público. Tá, não só rapidamente dizer que eu até me lembrei do livro da Mariana Mazzucato, que eu tinha por aqui, mas, enfim, a capa do livro dela é um leão e um gatinho, né? Só para destacar que a iniciativa privada, ela... Eu vou pegar ele ali, enquanto você faz sua despedida, eu vou pegar ele para mostrar para o pessoal, peraí. Pega lá. Isso que o Fausto tá falando tem muito a ver com a questão de tomar risco, né? De quem tem coragem para tomar risco, né? Então, nessa discussão aí estava explicando do tomar risco, tem o leão e o gatinho. Então, a iniciativa privada, muitas vezes ela se comporta como esse gatinho de baixo aí. Tá aqui o gatinho, só para chamar a imagem, então, esse é o livro, a famosa capa do livro Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato, né? Desfazendo os mitos sobre quem é quem na economia, né? Quem é o leão e quem é o gatinho. Porque é a questão de tomar risco. Então, a gente trabalhou na iniciativa privada a vida inteira, né, Fausto, nós dois, a gente sabe que tomar risco é um negócio delicado, que a empresa tomou o risco errado, ela quebra, né? A grande vantagem do Estado é que ele pode tomar muito mais risco do que uma organização privada. É lógico que com isso, a gente não quer dizer que ele pode fazer qualquer besteira, mas quando a gente está falando de grandes investimentos, grandes obras ou grandes questões, por exemplo, ligadas à tecnologia, o Estado muitas vezes faz o que, é como o Keynes dizia, o Estado deve fazer o que a iniciativa privada não faz, ele não deve substituir a iniciativa privada, e aí essa questão do risco é chave. Então, o investimento público, além de ele gerar demanda, ele acaba ocupando um papel de ocupar riscos que a iniciativa privada, que muitas vezes é um gatinho, tem medo de ocupar, né? Mas enfim, já falamos demais, foi bom que você pegou o livro lá, que fica o registro visual aqui também, né? Isso aí. Pessoal, legal, então obrigado por assistir mais uma vez, se inscreva aí no canal da Revolução Industrial Brasileira, tem agora também o site, que você vai ver aqui embaixo no comentário, né, a nossa descrição do link para o site, convido vocês a conhecerem, e também se inscrevam no canal aí do professor Paulo Gala, para você aprender bastante sobre economia de uma maneira que não vai entender nem conhecer através da imprensa econômica tradicional. Obrigado e até uma próxima.